E aí, pessoal? Recentemente, a Petrobras soltou um número que, olha, fez o mercado inteiro parar para prestar atenção: o tamanho das suas reservas de petróleo. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: será que o preço da ação hoje na Bolsa reflete o verdadeiro tamanho desse tesouro? Nesta nossa análise, a gente vai muito além de só olhar o número. Nós vamos mergulhar fundo, detalhe por detalhe, para entender o potencial gigantesco que pode estar escondido, literalmente, debaixo da terra. Bora investigar isso juntos? Antes de mais nada, aquele nosso aviso de sempre que é super importante, tudo que a gente vai conversar aqui é para fins educativos, tá bom? A decisão final de investir é sempre pessoal e precisa ser feita com muita consciência. Isso aqui não é de forma alguma uma recomendação de compra ou de venda. Bom, esse aqui é o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai entender o tamanho do tesouro da Petrobras, o que ela já tem de garantido. Depois, vamos traduzir esses barris em dinheiro, olhando para o preço lá fora e para os custos aqui dentro. Aí vem a parte boa, a gente vai fazer a conta juntos, passo a passo, para chegar num valor real. O momento da verdade vai ser quando a gente comparar esse valor com o preço da empresa na bolsa. E não para por aí. Vamos dar uma espiada no potencial futuro e, claro, terminar com os pés no chão, analisando os riscos e os pontos de atenção. Preparados? Então vamos nessa. Vamos começar pelo começo, né? O ativo mais valioso de qualquer petroleira são as suas reservas. É o verdadeiro cofre da empresa. E a notícia que a Petrobras deu sobre o tamanho desse cofre é o que dá o pontapé inicial para toda essa nossa conversa. É esse número que vai nos dizer se a empresa está barata ou cara. E o número é esse aí: 12,1 bilhões de barris de óleo de equivalente. É um número absurdo. Para a gente ter uma noção, é uma quantidade gigantesca de petróleo e gás. E essa parte do óleo equivalente é só um jeito técnico de colocar tudo na mesma cesta, sabe? Eles pegam um gás natural e outros produtos e convertem para uma medida única, o barril de petróleo, para facilitar a nossa vida e a nossa conta. Agora, a palavra mais importante aqui é provadas. Isso muda tudo. Não é achismo, não é talvez um dia a gente encontre. Reservas provadas são aquelas que já foram confirmadas, estudadas e que a empresa sabe com 90% de certeza que consegue tirar do chão e vender, com a tecnologia que existe hoje. Pensa no estoque de uma loja. Não é o que o dono acha que tem, é o que já foi contado, item por item, e está lá na prateleira, pronto para ser vendido. É a riqueza garantida. E olha que legal isso aqui. Esse quadro mostra uma coisa que só gigantes do setor conseguem fazer. Pensa numa caixa d'água. Durante o ano, a Petrobras usou, ou seja, produziu, cerca de 1 bilhão de barris. Mas, no mesmo período, ela conseguiu encontrar e adicionar 1,7 bilhão de barris novos. O resultado? No final do ano, a caixa d'água estava mais cheia do que no começo. Isso é um sinal claríssimo de eficiência, de que a empresa não está só gastando suas economias, mas sim encontrando novas fontes de riqueza. Beleza, a gente já sabe a quantidade de petróleo que tem lá. E agora? Qual o próximo passo? Bom, é descobrir quanto vale essa brincadeira toda. E para isso, a gente precisa olhar para duas coisas: o preço que se vende e quanto custa para tirar esse petróleo do fundo do mar. O ponto de partida de tudo é o preço de venda. E no mundo do petróleo, a grande referência é o barril do tipo Brent. Ele é tipo o preço de tabela do mercado global. No momento em que essa análise foi feita, esse preço estava na casa dos $70. É com base nesse número que todo mundo do setor faz as suas contas. E por que esse preço sobe e desce tanto? Bom, aí entra a geopolítica. O petróleo é extremamente sensível a qualquer confusão no mundo. O Estreito de Hormuz, por exemplo, é um corredor por onde passa uma parte gigantesca do petróleo mundial. Qualquer ameaça de problema por lá já causa um pânico no mercado. O pessoal fica com medo de faltar petróleo amanhã e corre para comprar hoje, o que, claro, joga os preços lá para cima. Então, esses $70 já tem embutido um bom tanto de prêmio de risco. Certo, agora vamos para a parte que todo mundo gosta: a hora de fazer conta. A gente já tem a quantidade de barris e o preço de venda. Agora é só juntar as peças desse quebra-cabeça para descobrir o valor total desse tesouro escondido. A pergunta parece simples, né? Mas a resposta pode revelar muita coisa. Como é que a gente transforma esse volume todo de óleo em um valor em reais? Vamos ver o passo a passo? A matemática aqui é bom direta, na verdade. A gente parte do preço de venda de mais ou menos $70. Daí, a gente tem que tirar tudo que se gasta para extrair esse petróleo. Custo de extração, impostos, royalties, tudo. A fonte que a gente usou estima esse custo total em uns $33. O que sobra, esses $38, é o que realmente importa. É o lucro líquido, o dinheiro limpo que entra no caixa da empresa para cada barril que ela vende. E agora, se preparem.
Se a gente multiplicar esse lucro de $38 por barril pelos 12,1 bilhões de barris que a gente já sabe que existem e converter para reais, a gente chega num número que é até difícil de processar, mais de 2 trilhões de reais. Só para ter uma ideia, isso é maior que a economia inteira de muitos países. É um valor absurdo e representa só o lucro que está no estoque já garantido da Petrobras. Então, aqui é que o negócio começa a ficar interessante de verdade. Se só as reservas valem tudo isso, por que a empresa inteira não vale a mesma coisa lá na Bolsa de Valores? É essa a diferença que a gente vai investigar agora. Olha só para esse gráfico. Ele mostra a história toda de um jeito bem claro. A barra escura é o valor de mercado da Petrobras, ou seja, quanto o mercado está pagando por ela hoje, que dá uns 820 bilhões de reais. A barra mais clara é o valor que a gente acabou de calcular, só para as reservas, que passa dos 2 trilhões. A diferença é gritante. O valor só do estoque de petróleo é mais que o dobro do valor da empresa inteira na bolsa. Isso quer dizer que o mercado pode estar deixando de lado uma fatia enorme do valor da companhia. E para trazer isso para o nosso bolso, para o dia a dia do investidor, vamos dividir esse valor pelo número de ações. Se a gente fizer isso, chegamos a um valor de R$ 191 por ação. E o mais maluco é que essa conta leva em consideração apenas o petróleo que está lá embaixo. A gente está ignorando refinarias, navios, gasodutos, postos, toda a estrutura gigantesca da empresa. Por essa conta, tudo isso estaria vindo de brinde. E aí, essa análise está clareando as ideias sobre o valor da Petrobras? Se sim, aproveita e já se inscreve aqui no canal. Assim a nossa comunidade fica mais forte e a gente pode trazer cada vez mais conteúdos aprofundados como este para desvendar o mercado. E para quem está buscando conhecimento para investir com mais tranquilidade e segurança, eu preparei uma coisa bem legal. Aqui embaixo na descrição tem uma lista com livros que eu considero essenciais para quem quer realmente entender o mercado de capitais. São leituras que podem mudar completamente o jeito de enxergar os investimentos. Mas calma que a história não acabou. Se o que a gente já viu parece enorme, tem um potencial ainda maior lá na frente, que pode mudar o jogo completamente. Vamos falar agora da margem equatorial. A margem equatorial é vista como a próxima grande fronteira do petróleo no Brasil. É uma área gigantesca e com um potencial enorme. As estimativas mais otimistas, com base na nossa fonte, dizem que se a exploração lá der certo, as reservas da Petrobras podem simplesmente dobrar. Iriam dos 12,1 bilhões de barris de hoje para até 23 bilhões. Seria como achar uma nova Petrobras debaixo d'água. E se a gente pegar a nossa mesma continha e aplicar esse volume novo, bom, o valor por ação pularia para incríveis R$ 364. Claro, isso é um potencial, não é uma certeza, mas o número serve para a gente ter uma dimensão da oportunidade que está em jogo na margem equatorial. Só que, como a gente sabe, nem tudo são flores. Uma análise séria precisa olhar para os dois lados da moeda. Oportunidades gigantescas geralmente vêm com riscos que a gente precisa ficar de olho. E esses riscos não são pequenos. Primeiro, a geopolítica. Do mesmo jeito que uma guerra lá no Oriente Médio pode jogar o preço do petróleo para cima e ajudar a empresa, um acordo de paz pode derrubar o preço e afetar aquele nosso cálculo de lucro. E o segundo, que talvez seja o principal, é o chamado risco estatal. Como o governo é o principal acionista, sempre existe o medo no mercado de que as decisões sejam políticas e não técnicas, o que acaba gerando um desconto no preço da ação. Essa desconfiança é provavelmente a maior explicação para aquela diferença brutal que a gente viu entre o valor das reservas e o valor na bolsa. Então, para a gente amarrar tudo, o que os números mostram é uma Petrobras muito eficiente que consegue achar mais petróleo do que produz. Ótimo. O valor das suas reservas, no papel, sugere que a ação poderia valer muito mais do que vale hoje. Só que essa diferença toda não é por acaso. Ela representa, basicamente, o preço que o mercado cobra pelos riscos envolvidos, principalmente a instabilidade do preço do petróleo e, mais ainda, o medo de uma interferência do governo na empresa. E agora eu quero saber a opinião de vocês. O que acharam dessa análise? Faz sentido essa diferença tão grande entre o valor e o preço? Deixem aqui nos comentários o que pensam, vamos continuar essa conversa. E claro, não se esqueçam de se inscrever para a gente se ver nas próximas análises. Um grande abraço e até lá!